Há um tempo atrás, o youtuber Lucas Marques fez um infeliz comentário na rede, falando que o povo do Nordeste elegeu a candidata Dilma Rousseff pelo fato de pensar com a barriga em vez de pensar com a cabeça. Um comentário muito infeliz, porém eivado de um preconceito muito comum no Brasil, que está diretamente conectado com uma questão chamada de determinismo geográfico. Você sabe o que é o determinismo geográfico? Se nós analisarmos, por exemplo, as questões das cidades mais perigosas do Brasil, de acordo com o mapa da violência de 2019, das 10 mais perigosas cidades brasileiras, 6 estão no Nordeste. Algumas pessoas fazem a seguinte conexão: é porque o Nordeste é um lugar seco, é um lugar quente e o clima do Nordeste faz com que as pessoas se tornem indolentes, preguiçosas, diferente do clima do Sul e do Sudeste, que é mais frio e faz com que as pessoas se tornem mais intelectualmente aptas ao trabalho e também faz com que as pessoas sejam mais dedicadas e menos preguiçosas. A ideia de você associar as pessoas intelectualmente superiores ou intelectualmente inferiores ao clima é um antigo e perigoso pensamento, o chamado determinismo geográfico. Iniciou-se sobretudo com um alemão chamado Friedrich Hatzel. O Friedrich Hatzel, entre 1884 a 1904, viveu propagando suas ideias com a seguinte teoria, baseada e inspirada inclusive em Charles Darwin. A ideia do Friedrich Hatzel é a seguinte: olha, o clima influencia diretamente no comportamento do ser humano. Então, pessoas que vivem em climas mais frios são intelectualmente superiores. Pessoas que vivem em clima mais quente são intelectualmente inferiores. A ideia do Hatzel era associar o clima ao desenvolvimento intelectual. Mas não só isso, o povo superior, seria esse povo de clima mais frio, também seria um povo que precisaria de mais espaço para se desenvolver. Isso porque, como é um povo mais evoluído, é um povo que terá uma economia mais robusta, é um povo que terá uma economia mais desenvolvida. Por isso será natural e justificável que esse povo tenha um espaço vital, ou seja, esse povo possa se expandir, possa conquistar e dominar território de povos inferiores. Inclusive, esse tipo de política de dominação é também uma política muito benéfica para um povo intelectualmente inferior. O povo que vive em lugares subtropicais, tropicais, mas sobretudo lugares mais quentes, equatoriais, são povos que precisam de ser dominados, porque afinal são povos intelectualmente inferiores. Pois é, essa ideia do Friedrich Hatzel está diretamente conectada a uma herança intelectual que os alemães conseguiram administrar muito bem num período muito conhecido da história, chamada Segunda Guerra Mundial. O Adolf Hitler conseguiu administrar bastante a ideia do geógrafo Friedrich Hatzel, com a seguinte ideia: tanto do espaço vital quanto a ideia do determinismo geográfico. Pessoas de climas e determinadas regiões são intelectualmente e até biologicamente superiores a outras, e por isso têm o destino de dominar, têm o destino de ocupar, têm o destino de matar outros seres humanos. Essa teoria, ela é muito perigosa e ela não está ultrapassada. É muito importante lembrar que em pleno século XXI, agora em 2020, nós temos inúmeros youtubers, mas não só digital influencers, mas também vários brasileiros e brasileiras que no dia a dia destilam lenta ou até rapidamente, infelizmente, a ideia do determinismo geográfico. Temos que ter muito cuidado com isso, porque afinal o Nordeste é sim um lugar que tem um nível de desenvolvimento econômico inferior ao Sul e o Sudeste, mas não se deve à inferioridade intelectual do povo nordestino, e muito menos se deve ao clima. O desenvolvimento humano, ele está diretamente conectado com a concentração de riqueza e com a falta de distribuição de oportunidades, com a dificuldade de acesso dos mais pobres à democracia, a um sistema de desenvolvimento. A dificuldade do acesso dos mais pobres à infraestrutura. A dificuldade do acesso aos mais pobres, infelizmente, é muito comum no Nordeste, mas não tão comum assim no Sul e no Sudeste. Daí, as cidades mais violentas estarem no Nordeste ou estarem no Norte. É muito importante lembrar que a principal causa para a
dificuldade de maior acesso à educação e à saúde está diretamente conectado à desigualdade social. Então é um truque muito interessante, principalmente para as classes mais conservadoras, associar a ideia, ou até mesmo a outras classes que são mais aptas a ideias totalitárias e autoritárias, associar a seguinte ideia: ora, as pessoas que são mais pobres são intelectualmente inferiores, por isso elas devem ser dominadas. Enquanto, na verdade, justamente pelas camadas das sociedades mais pobres não terem acesso à infraestrutura, saúde e educação, é que justamente não conseguem sair desse estilo de vida. Então é muito importante termos cuidado com uma coisa chamada determinismo geográfico. Essa é uma ideia que já está ultrapassada na geografia, você pode usar na sua redação para falar como, na verdade, um verdadeiro motor de preconceitos. Quando nós estamos associando as características geográficas ao desenvolvimento intelectual de um povo, estamos nos valendo de ideias de Friedrich Hatzel, ou talvez ideias que geraram o próprio nazismo.